Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão assistindo aí essa aula de maneira offline, e eu quero falar para vocês que nós estamos na nossa aula 3 de Business Analytics, 14 de março de 2022. E hoje a gente vai entrar mais profundamente dentro do R, porque eu acredito que vocês já tenham avançado dentro dos tópicos, já saibam os tipos de dados que o R trabalha, o tipo vetor, o tipo matriz, já sabe principalmente o tipo data frame, e aí eu vou entrar hoje com alguns comandos mais avançados, algumas funções mais avançadas, e depois que a aula estiver finalizada, eu vou disponibilizar esses scripts aí para vocês lá dentro do Moodle, lá dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Então, vou compartilhar aqui minha tela e a gente já vai seguindo com os comandos aí, ok? Vamos lá, eu já estou com o RStudio aberto. Vocês estão vendo meu RStudio aqui, já aberto. Aqui, nesse local que eu estou mostrando, a parte de scripts, né, onde eu entro com os meus scripts para ser executados. Neste canto aqui eu tenho 4 abas. A aba Environment é onde ficam as minhas variáveis de ambiente. Então, quando eu faço a entrada de dados em um vetor e executo essa entrada de dados, esse vetor é lido, ele vem para cá. Agora minhas variáveis de ambiente estão vazias. Se tiver alguma coisa aí, você pode clicar aqui nessa vassourinha e limpar as variáveis de ambiente. Aqui eu tenho em History os últimos comandos que eu utilizei dentro do R, né? Em Connections, se eu tenho alguma conexão aberta com um tipo de banco de dados externo, e tem uma aba Tutorial aqui, se eu quiser startar, né? Se eu quiser iniciar algum tipo de tutorial, por exemplo, plotagem usando fórmulas ou utilizando plotagens com o comando ggFórmula. Então, você tem aqui RStudio Tutorials, e isso faz parte de um pacote chamado LearnR Package. Então, o LearnR é um pacote de aprendizado. Então, você tem vários tutoriais aqui para você ir aprofundando o seu conhecimento a respeito da ferramenta, ok? Vou voltar aqui para a aba Environment. Aqui meu script está ainda liberado. Nesse canto aqui eu tenho o meu Files, onde eu consigo mostrar o meu driver de trabalho. A aba Plots é onde vai ser exibido um eventual gráfico que eu execute, né, um comando histograma, um comando plot, um comando bar plot, um comando de gráfico em geral. Em packages, os pacotes que estão instalados dentro do meu R. Em help, eu consigo chamar o help aqui de alguma função específica. E aqui no Viewer eu consigo visualizar a execução em tempo, né, de execução aqui do que eu estou usando. Bom, vou deixar em plots, já que a gente vai começar a usar. Quero dizer para vocês que eu estou usando a versão do R 4.1.2, ok? A versão chamada Bird Hippie, né? Não sei que versão vocês estão usando, mas dependendo da versão, alguma coisa de sintaxe, pouca coisa, pequenininhas coisas, detalhes de sintaxe podem ser diferentes de você aí para mim, ok? Bom, vamos começar então aqui. Eu vou desligar minha câmera e a gente vai começar a mexer aqui no R com algumas funcionalidades, ok? Bom, a gente já viu que o R pode funcionar de forma como uma calculadora simples. Então, eu posso clicar aqui na primeira linha, 2 mais 2, Ctrl Enter, ele executa, lá embaixo saiu aqui dentro do R. Lembrando que o RStudio, essa IDE que nós estamos usando, é só uma casquinha para usar esse R Commander, né? Que é um prompt de comando que está aqui embaixo, né? Aqui é o meu diretório de trabalho, Python
e R, estou dentro da pasta RStats, né? E estou usando o R como calculadora, 2 vezes 6, isso aqui eu já fiz na aula passada, né? Vocês têm outros comandos que vocês podem usar, por exemplo, tirar a raiz quadrada, SQRT, então vou tirar a raiz quadrada de 9, quando der Ctrl Enter aqui, vai aparecer aqui embaixo, SQRT9, 3, né? Posso tirar aqui 3 elevado a 3, é o chapeuzinho, né? Tá dando aqui 3 vezes 3 vezes 3, né? 3 vezes 3 vezes 3, 27. Outra forma de fazer produto é usando o comando prod, né? Eu uso o comando prod e ele vai multiplicar quem é que está aqui dentro. Então, se eu faço assim, né? Ele vai executar o produto de 2 vezes 8. E eu poderia colocar isso aqui, por exemplo, várias e várias vezes, né? Por exemplo, 2 vezes 8 vezes 2 vezes 10, né? Isso pode ser útil quando a gente vai processar algum tipo de matriz. Então, estou dando algumas sintaxes aqui de funções que a gente usa para fazer conta, né? Posso tirar o logaritmo natural de um número, né? O logaritmo natural de 3, né? Aí é 1,09. Se eu quiser tirar o logaritmo de 3 na base 10, eu tenho que botar a base aqui depois da vírgula. E aí já dá 0,47, logaritmo 3 da base 10. Sem eu botar a base, ele tira o logaritmo natural, né? O log natural. Outras funções são muito comuns, são até parecidas com o que tem no Excel. Por exemplo, quando eu quero tirar um valor absoluto de um número que deu negativo, né? Eu preciso desse valor aqui sem o sinal negativo, então eu tiro o valor absoluto. E aí eu uso o absolute menos 9, ele traz aqui embaixo 9. Então essas são funções matemáticas, né? O fatorial, por exemplo, de um número, lembrando que comentários, né? Eu sempre coloco aqui o cerquilha, né? Então posso colocar aqui valor absoluto de um número, né? E vou comentando aqui para vocês terem logaritmo natural logaritmo de base 10. E aí eu vou deixar esse script todo comentado para vocês terem ele, né? Estou comentando legalzinho. Três elevado a 3, né? Produto de vários números, né? E a gente estou gerando aqui uma série de funções, né? Raiz quadrada de um número, beleza? Legal, estou gerando os valores aqui. Fatorial, vocês sabem, por exemplo, que eu vou tirar fatorial de 5, vou deixar o comentário aqui, por exemplo, fatorial de 5, ele é igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso é fatorial, né? E aqui eu tenho essa função, factorial, e posso tirar o factorial de 5. Então, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. Então, fatorial de 5, ó, aqui embaixo, 120, né? Você vê que fatorial é um negócio meio bizarro. Se eu colocar, por exemplo, fatorial de 15, vai ser 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, até vezes 2, vezes 1. Então, aqui dá 1,3 vezes 10 elevado a 12. É uma coisa bem doida, bem surreal. Então, deixei aqui fatorial de 5 mesmo, só para ficar documentado, né? E vamos colocar aqui os tipos de dados que o R trabalha. Eu vou deixar documentado aqui, tipos
de dados do R. O primeiro tipo de dado é o vetor. Tipo vetor. Vamos fazer assim. O vetor, pessoal, é uma sequência de valores numéricos ou caracteres, ok? Então, deixa eu colocar isso aqui para vocês, como um comentário. Né? Vetores. Vou dar um espaço. Vamos documentando isso. Bom, se eu tiver um vetor do tipo numérico, né, eu posso atribuir ele da seguinte forma, acho que eu até fiz na aula passada, né? Então, primeiro, lembrar que ele é case sensitive, então minúsculas e maiúsculas são coisas diferentes. Então, eu criar um vetor A minúsculo é diferente de eu criar um vetor A maiúsculo. São dois objetos independentes, separados, um não tem nada a ver com o outro. Eu posso fazer simplesmente jogar com o sinal de menor e o tracinho para dentro do vetor A um conjunto de números que nós chamamos de concatenação. Então, eu boto o C, esse sinal de concatenação, e aqui eu coloco os elementos do meu vetor separados aqui, né, por vírgula. Então, eu vou gerar um número aqui bem aleatório, né? Aqui, 8, 9, 8, 5 é um vetor de 7 posições, né? Quando eu der Ctrl Enter, você viu aqui eu tenho o vetor A numérico com as posições de 1 a 7, né? Se eu quiser acessar cada uma das posições, eu posso colocar a posição aqui entre colchetes, né? Então, quem é a posição 3 aqui do vetor? A posição 3 é o valor 6, né? Então, se eu dar Ctrl Enter, ele traz aqui embaixo o valor 6, né? Legal. Posso fazer, por exemplo, a posição 3, né? Vezes a posição 1, né? Quanto daria isso? Vai dar 6 vezes 8, 48, né? Lá embaixo. O vetor A, posição 3, vezes o vetor A, posição 1. Então, eu consigo acessar a posição dos vetores, né? Isso é bem interessante também. Posso multiplicar o vetor por um escalar, né? Então, posso somar, subtrair, multiplicar ou dividir o vetor por um escalar, né? O que é um escalar? Um exemplo, eu quero 2 vezes A. Bom, quem é A? 8, 5, 6, 4, 3, 7, 9. Se eu faço 2 vezes A, ele vai multiplicar todo mundo. 2 vezes 8, 16, 2 vezes 5, 10. Tá vendo? Eu peguei o vetor A e multipliquei todos os elementos dele por 2, né? Então, vou colocar aqui, ó, multiplicando todos os elementos do vetor por 2, né? Posso, por exemplo, somar. Eu quero somar 7, né? 7 mais A, né? Se eu somar 7 mais A, ele vai somar 7 para todo mundo. Então, 8 mais 7, 15, 5 mais 7, 12, né? Então, eu posso fazer qualquer coisa aqui com o vetor, né? Somando o número 7 a cada um dos elementos do vetor. Vou colocar isso como um comentário e deixo o comando embaixo. Posso elevar o vetor ao quadrado. Se eu fizer isso aqui, ó, vou elevar o vetor ao quadrado, né? Então, Ctrl Enter. Aí eu vou ter 8 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado, né? Então, elevando cada elemento do vetor ao quadrado, né? Fazendo várias funções matemáticas por enquanto aqui.
Posso fazer dividido, posso fazer potenciação, posso fazer divisão, né? Então, tem várias coisas que eu posso fazer, qualquer uma das formas. Tirar a raiz quadrada, né? SQRT do vetor A, tirar a raiz quadrada do vetor A, que é todo mundo aqui embaixo, tá vendo? Raiz quadrada de todos os elementos do vetor A. Show? Beleza. Esse é um tipo de coisa que eu posso fazer com vetores. Um vetor de caracteres, pessoal, eu tenho que fazer diferente com ele. Então, por exemplo, eu vou entrar um vetor X agora, até agora eu estava fazendo vetores numéricos, né? Utilizando vetores com caracteres ou strings. Texto, né? Texto. Beleza. Então, eu vou colocar aqui, jogando para dentro do vetor X, você lembrando que você tem que colocar para sinalizar que é vetor o Czinho, né? E aqui eu vou colocar assim, ó, saúde, entre aspas duplas, tá vendo? A diferença é essa. Exatas, ok? Humanas, vírgula, biomédicas, né? E aí agora, quando eu dou Ctrl Enter, ele cria aqui, olha só a diferença. É um vetor X caractere, CHR, caractere, saúde, exatas, humanas e biomédicas. Show de bola? Bom, vamos dizer que eu entre com um número de alunos desse vetor relacionado a isso daqui, né? Então, vou criar um vetor aqui, YA, ok? Esse vetor YA, por exemplo, ele vai receber que os alunos da saúde têm, sei lá, 1.751 alunos, os alunos de exata, 2.186, os alunos de humanas, né, 1.200, os alunos de biomédicas, 620, e vou isso dentro de um vetor YA. Você viu que o vetor YA está aqui. Como é que eu vou relacionar uma coisa a outra? Eu tenho um vetor com as áreas, saúdes, exatas, humanas, biomédicas, e um vetor com a quantidade de alunos, né? Então, deixa eu escrever aqui. Vetor com quantidade de alunos em cada área de conhecimento. Beleza? Como que eu vou relacionar isso daí? Uma maneira de fazer isso é usando o comando barplot. Eu quero um gráfico de barras, né? Então, vou usar um comando barplot. Geralmente, o que eu quero que apareça? O número de alunos, né? Então, vai ser o meu IA. E o que esse IA vai estar relacionado? Vai estar relacionado aos meus argumentos, né? Saúdes exatas, humanas e biomédicas, de modo que a posição 1 do vetor IA corresponda à posição 1 do vetor saúde, do vetor X. A posição 2 do vetor IA, a posição 2 do vetor X. Então, eu uso aqui uma função chamada names.arg, que é onde eu vou dar os nomes aos argumentos. E vou dizer que esses nomes dos argumentos vão ser um vetor X. Um vetor X que traz saúde exatas, humanas e biomédicas, ok? Se eu fizer isso daqui e dar Enter, eu já vou fazer um gráfico de barras, né? Eu vou dar jogar para baixo aqui e Ctrl Enter para executar. Você observa que o gráfico ainda está muito insosso, né? Todo cinza, as barras da mesma cor, não tem eixo X, não tem um eixo numérico, um eixo que delimita aqui o X, o eixo Y não tem título, o gráfico não tem título.
A gente precisa melhorar isso aqui. Então, primeiro, comando para criar gráfico de barras utilizando argumento, utilizando número de alunos, né, por argumento área de conhecimento. Show? Beleza. Agora precisamos melhorar isso aí. Então, incrementando o bar plot. Vamos incrementando o bar plot. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos colocar aqui um título. Tá? Então eu vou repetir o comando, só que olha só, em vez de eu fechar aqui o parêntese, eu vou colocar aqui vírgula main. Quem é o main? Main é o título principal, cara, ok? E lembrando, como main é um texto, é o título principal, né? Eu vou colocar aqui entre aspas duplas, distribuição do número de alunos por... Posso quebrar isso também assim, tá? Ó, área de conhecimento. Posso quebrar desse jeito. Posso até número de alunos por área de conhecimento. Posso fazer assim, quebrando, que não tem problema. Inclusive o main aqui, eu posso separar para a linha de baixo. Dá um tab, jogo ele aqui assim, vai ficar legal. Então, botei isso daqui, ó, como é que ficou identado, né? E legal, tá fechado aqui o parêntese, se eu der Ctrl Enter, ó, do jeito que eu identei aqui, distribuição do número D, distribuição do número D, e alunos por área de conhecimento, alunos por área de conhecimento. Da maneira como você identar, ele vai ficar. Posso trazer alunos para cima, por exemplo, se eu quiser, e jogar os outros aqui para baixo, né? Olha lá. Você entendeu? Ele é muito prático, muito rápido, muito bom de mexer. Bom, já tenho um título, né? Preciso de um rótulo para o eixo X. O que é saúde, exatas, humanas, biomédicas? Então, vou dar uma outra vírgula e vou dar um label, vou dar um rótulo para o eixo X. Então, a gente chama isso de X-label, né? O rótulo do eixo X. E vou chamar esse rótulo aqui de grandes áreas. Grandes áreas de conhecimento, né? E quando eu der aqui, ó, apareceu grandes áreas aqui embaixo. Da mesma forma que eu tenho X-label para o eixo X, putz, é óbvio que se eu der uma vírgula aqui e botar Y-label, eu vou ter um rótulo para o eixo Y, né? E vou colocar aqui número de alunos. Ah lá, já apareceu aqui número de alunos. Legal, né? Posso colocar aqui debaixo desse grandes áreas ainda um subtítulo, vamos chamar assim, que a gente chama de sub mesmo. Então eu venho aqui, boto sub de subtítulo e boto assim, dados fictícios. Fictícios. Ah lá, apareceu aqui pequenininho um subtítulo, dados fictícios. Show de bola. Cara, só que eu não quero, como que tá todo mundo da mesma cor, né? Vamos aprender a colocar cores nisso aí. Então eu dou outra vírgula, né? E vou colocar aqui o comando call de color, né?
E aí, essas cores, pessoal, eu posso atribuir elas a um vetor. Então, eu boto o Czinho e vou botar aqui as cores dentro de um vetor. Por exemplo, 2, 3, 4 e 6. Isso é um vetor de cores. Olha só, quem é a cor 2 vai aparecer aqui na primeira barra. Quem é a cor 3 vai aparecer aqui. A cor 4 e a cor 6, né? Olha lá. Eu posso inverter, né? A exatas está verde. Se eu quero que saúde fica verde, então 3 para cá, 2 para lá. Pronto, né? E eu posso ir experimentando outras cores. Não gostei de biomédicas, essa cor aqui é esquisita, né? Vou botar o 7. Pronto, aí ficou uma cor melhor. Ou ficou legal o nosso bar plot, hein? Já está um gráfico, vou clicar aqui em zoom. Olha a qualidade que o gráfico ficou. Ficou muito bom mesmo. Começamos a dar uma cara agora de gerar conteúdo. Interessante, pessoal, que eu posso exportar essa imagem aqui, ó. Venho aqui dar um export, eu salvo essa imagem para um formato PNG, ou um formato JPEG, ou um formato TIFF, BMP. Posso escolher como eu vou salvar, ou eu posso salvar para PDF. Se eu só quiser copiar para a minha área de trabalho, tem a opção Copy to Clipboard. E aí eu posso usar essa opção e colar dentro do meu Word, colar dentro do meu Excel, né? O gráfico já devidamente formatado, né? Então vou colocar aqui, ó, colocando título, rótulo no eixo X. Vou botar tudo que eu fiz aqui nos comentários, né? Rótulo no eixo Y, porque eu botei cada coisinha em uma linha, né? Subtítulo e cor das barras. Legal. Deixa eu então clicar aqui para salvar. Eu vou salvar isso aqui na minha área de trabalho, né? Ele tem um formato aqui que eu preciso salvar, ISO 8859, acho que é o padrão que a gente usa aqui no Brasil. Clicar em ISO 8859 e vou salvar na minha área de trabalho com o dia de hoje, que é 14 de março de 2022. Esse script vai lá para dentro do Moodle, depois você vai ter acesso a ele, beleza? Vamos ver que mais aqui, né? Até agora eu só mexi, praticamente eu mexi com vetores, né? A gente pode mexer também com matrizes, né? E vamos ver como é que a gente trabalharia, né, com matrizes. Eu tenho um conjunto de dados aqui, que é um conjunto de dados de vazão de água de várias casas, em litros por minuto, né? Eu vou colar esse conjunto de dados aí e ele é um vetor, tá? E a gente vai transformar ele numa matriz. Então, eu vou pegar aqui uma matriz. Primeiro eu vou colocar aqui o que é a matriz, né? Segundo tipo de dado. Segundo tipo de dado. A matriz. Primeiro tipo de dado, o vetor. Primeiro tipo de dado, o vetor. Vai ficar legal, né? Dou um espaço aqui. E vou definir o que é a tal da matriz, né? Então, o que é a matriz? Né? A matriz, pessoal, é uma coleção de vetores que possuem linhas e colunas, ok? A diferença é que essa matriz,
todos os elementos precisam ser do mesmo tipo, né? Ou numérico ou caractere. Então, vou colocar isso bem delimitado aqui. Espera aí. Aqui, ó. É uma coleção de vetores em linhas e colunas. Pensa assim, que eu tenho como se fosse o Excel, né? Linhas e colunas. Esse é a matriz. Então, eu vou primeiro entrar com um vetor aqui grandão chamado vazão. Observa que esse vetor aqui é do jeito que eu falei, que é, ó, vazão, o Czinho. Isso vai criar um vetor. Observe que ele praticamente ele tem a dimensão, né, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 linhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. 13 linhas, 10 colunas, 130 ocorrências, né? 130 medições de vazão. Observe que para ele ter essa dimensão retangular, 13 linhas e 10 colunas, eu tive que colocar aqui um elemento Na. Senão ia ficar faltando, ele não ia ter dimensão, né, de 13 linhas e 10 colunas, ele não ia poder ser transformado de vetor em matriz. O que é o Na? O Na é o not assigned, né? Na significa valor nulo. Então, observe que possuímos um Na, valor nulo. Beleza. Bom, quando eu der Ctrl Enter aqui, ele vai criar esse vetor, é um vetor vazão. Você vai ver aqui, ó, ele tem 130 leituras, né? Então, se eu chamo aqui embaixo vazão, ele está aqui, ó, sequencialmente, né? Não é uma matriz, ele é um vetorzão de 130 posições, 129 posições numéricas e uma posição nula, que é o Na, né? Se eu quiser usar funções matemáticas em cima desse vetor, eu não consigo simplesmente, eu quero tirar a média, que é o que a gente fez na aula passada. Como é que eu vou tirar a média se eu tenho um valor nulo aqui dentro? Ele não tira. Olha lá, a média não existe, not assigned, né? Se eu quiser somar todos os elementos do vetor, né, o vetor vazão, né, ele também não soma, por causa que tem um not assigned, tem um valor nulo, né? Se eu quiser tirar a mediana, também ele não tira, né, do vetor vazão. Por quê? Porque ele tem um valor Na, né? Isso é fácil da gente resolver quando a gente remove esse valor Na para fazer as contas, né? Então eu posso vir aqui, ó, calculando a média de um vetor que possui valores nulos. Como é que eu faço isso? Eu vou remover, então coloco vírgula. Quem que eu quero remover? O Na.remove, né? O Na.remove e vou dizer que isso é verdadeiro. Então, existe valores Na aqui dentro que eu quero remover. Para isso, eu atribuo a esse elemento aqui o campo verdade, né? E aí, se eu calcular a média agora, ele calcula a média dos 129 elementos
dá 7.707, né? Mesma coisa calculando a soma, né? Calculando a soma, de um vetor que possui valor nulo, possui posição com valor nulo. Então, eu venho aqui, mesma coisa, né? NA.RM igual a true. E aí ele vai fazer a soma. 994. E mediana, e todos. E aí ele consegue fazer tudo o que a gente quiser, ok? Né? Não vou nem botar a mediana aqui, mas esse seria o comando, é só botar vírgula na.remove e pronto. Bom, só que isso é um vetor. Eu quero criar a partir disso daqui, eu quero criar uma matriz, né? E aí eu quero criar essa matriz chamando esse vetor de... agora vamos pensar num nome aqui. Água, né? A água vai receber matriz, ok? Aqui é, no caso, matrix, né? Dentro do matrix, eu vou colocar o vetor vazão e vou dizer que ele tem 13 linhas e 10 colunas. Você entende que se eu não tivesse esse NA aqui, ele não conseguiria criar a matriz, porque um elemento da 10ª coluna e 13ª linha não existiria. Então, esse NA é necessário para eu ter as dimensões corretas para criar, ok? Muito bem. Se eu der agora esse comando para criar a matriz água, né? Comando para criar a matriz água. Você vai ver o seguinte, ele vai criar assim, ó, 2.2, 3.8, 5, 5.5, 6, 6.9, ele não vai criar sequencial, sabe? Então vamos ver como que ele vai criar. Você vai ver que ele vai criar primeiro por coluna, né? Criei, vamos chamar aqui a matriz, você consegue visualizar, ó, 2, 2.3, ele cria primeiro assim, ó, depois em 4.1, 5.1, e eu não queria que ele criasse por coluna, igual ele criou por coluna. Eu queria que ele criasse por linha. É possível, né? É possível. Então vamos ver como é que a gente faz isso daí, né? Deixa eu voltar para cá. Ó, por coluna. Agora eu vou refazer, né? Então, matrix, vazão, 13, 10, vírgula, né? Eu quero por linha, by row, né? Row é linha, by é por linha igual a true, né? E aí, dando esse comando, né, o by row, ele vai fazer do jeito que eu quero. Então, vou sobrescrever a matriz água, né? E vamos olhar como é que ela ficou agora. Olha lá, certinho, 2.2, 2.3, 3.2, agora é uma matriz. Muito legal, né? Eu acho que ficou claro aqui como que a gente cria a matriz. Eu posso acessar os elementos de uma matriz, né? Por exemplo, a linha 2, coluna 2, né? Água, linha 2, coluna 2, vamos ver quem é. Então, aqui, ó, linha 2, coluna 2, 3.9, né?
Se eu pegar aqui, linha 9, coluna 9, dá 9.1. Então, vamos pegar aqui linha 9, coluna 9, 9.1. Quer dizer, é semelhante ao vetor, só que é bidimensional, tá me entendendo? Eu tenho agora linhas e colunas. O vetor, ele possui uma dimensão só, né? Então, isso agora ficou mais interessante, né? Como que eu posso fazer agora? Vamos ver aqui. Está faltando um pouquinho de tempo para a gente terminar, né? Deixa eu colocar aqui por linha. Comando para criar a matriz water por linha. Beleza. Para acessar qualquer elemento da matriz. Para acessar qualquer elemento da matriz, usa-se referência de linha, coluna, entre colchetes. Então, vamos pegar aqui linha 5, coluna 9, 6.4. Vamos ver se é isso mesmo. Linha 6.9. Não, é coluna e linha, né? Water 5, opa, tá aqui. E 9, não, tá certo. Então é linha e coluna, do jeito que eu coloquei. Linha, coluna entre colchetes. Show de bola. Posso fazer contas, tá? Então eu posso endereçar isso aqui, eu quero esse mais outra linha e coluna. Posso fazer conta igual eu fiz com vetores, né? Nesse caso aqui, eu vou colocar linha 5, coluna. Eu posso colocar comentário assim também, tá? 9, beleza. Como que a gente pode fazer, por exemplo, aqui, para fazer a soma, né, dos valores dentro de uma matriz, né? Quando eu dou o comando sum, né, eu quero a média dessa matriz, né? Então, eu posso fazer assim, ó. Resultado, média dos valores da matriz. Média dos valores da matriz. Lembrando que agora não é um vetor, é uma matriz, né? Então, resultado. Posso dar o nome das minhas variáveis assim também. Resultado ponto média, né? Recebe, né, o somatório da minha matriz water. Ele já até preenche preemptivamente aqui, né? Só que eu preciso remover na.remove igual a true, né? E como eu quero a média, eu preciso de pegar essa soma, eu estou somando todos os elementos da matriz, né? E estou dividindo, por exemplo, por 129, que é o número de ocorrências que eu tenho, né? E se eu fizer isso aqui, eu vou gerar o resultado da média para dentro dessa variável aqui, resultado.média, ok? Resultado ponto média 7.707, aquilo que a gente já tinha feito, né, com o vetor, só que agora nós estamos trabalhando com matriz. Eu vou pegar esse resultado ponto média e a gente pode fazer um monte de coisas com ele, né? Vamos pegar essa matriz, por exemplo, vamos pegar qual é o valor máximo que tem dentro dessa matriz, né? O máximo e mínimo, né? Deixa eu ver se é range,
water, vírgula, na.rm igual a true, né? Se eu fizer range, o menor valor é 2.2, né? Menor e maior valores dentro da matriz water, né? Posso fazer assim, né? Ou se eu quiser fazer, não quero fazer o range, né? Eu quero fazer máximo e mínimo, né? Então, menor valor da matriz water, né? Aí eu vou fazer o quê? É min, né? Min water, vírgula, na ponto rm igual a true, e ele vai trazer aqui o menor valor. Obviamente, max vai trazer o maior valor, né? Então, vou colocar aqui maior valor da matriz water, max. Ele vai trazer o 18.9, né? Uma coisa interessante, eu tinha calculado aqui resultado ponto média e deu um valor quebrado, 7.707, né? Eu posso arredondar isso daí, né? Valor média é igual a ceiling, que é o arredondamento, né? Eu vou arredondar o resultado ponto média. Resultado ponto média. E aí, quando eu fizer isso daqui, ele vai arredondar para o valor médio, o maior inteiro, que é 8. Ó. 7.7 é o valor arredondado para cima, é 8. Né? Então, arredonda média para o maior inteiro. Legal. Vamos ver que mais. Você vai ver uma coisa, eu tenho uma matriz de 13 linhas e 10 colunas. Se eu usar aquele comando de summary para sumarizar, ele vai fazer o summary por coluna, vai ficar horrível, né? Então aqui, ó, eu tenho a matriz water. Se eu dou um summary, ele faz isso aqui por cada uma das colunas. Então, ó, coluna 1, o menor valor é 2.2, o primeiro quartil é 5. Coluna 2, a média é 7.3, o menor... Ele vai fazer por coluna, isso é uma bosta, né? Então, usar o summary para a matriz, ele vai sumarizar isso de uma forma diferente, né? Então, eu quero fazer um histograma aqui, né? Bom, eu já sei quem é o menor valor e quem é o maior valor, né? Então, eu vou fazer um histograma usando essa matriz aí de maneira diferente, né? Eu tenho o menor valor, cadê? 18.9 é o maior valor e o menor 2.2, né? Beleza. Eu preciso ver aqui quantas classes eu vou criar, né? Uma coisa interessante para eu fazer um histograma, esse histograma é numérico. Nós estamos 9 minutinhos para a aula acabar. Esse histograma é numérico. Então eu preciso, para ele fazer ele, calcular quantas classes eu vou ter, né? Então eu preciso aqui, ó, fazendo um histograma numérico, fazendo um histograma a partir de uma matriz numérica. Primeiro, cálculo do número de classes. Cálculo do número de classes que eu vou usar
nesse histograma, quantas classes eu vou ter. Geralmente classes a gente dá pela letra K. Isso é uma fórmula, pessoal, né? Então eu vou fazer que K, existe uma fórmula, usando a fórmula de Sturges. Vou botar aqui, ó. Usando a fórmula do cálculo de classes de Sturges, onde K é igual, K recebe 1 mais 3,22 vezes log, né? Log de base 10, eu posso escrever assim também, log de base 10, do meu quantidade de elementos que eu tenho, 129, né? Então eu posso fazer aqui desse jeito. Deixa eu botar um parêntese aqui também, para ele calcular o log. E aí ele vai calcular o meu K. Se você ver, meu K é quebrado. Não existe número de classes de um histograma que é quebrado. Então eu vou fazer esse K recebendo o ceiling do próprio K, né? Ceiling, K recebe o ceiling, um arredondamento para cima do próprio K. E aí você vai ver que meu K é 8. Legal. Então eu vou ter 8 classes, né? Uma coisa que eu preciso fazer é calcular minha amplitude total. Quer dizer, eu vou de quanto a quanto nesse meu histograma? A gente sabe que é de 2,2, né? Até 18,9, né? Mas eu quero calcular isso como amplitude total. Então, vou fazer aqui, ó. Segunda coisa, cálculo da amplitude total, que nós chamamos de AT, né? Beleza, cálculo da amplitude total AT. Então, esse AT vai receber quem? Vai receber a diferença entre o máximo valor, cadê aqui, ó? Esse máximo valor, ok? Menos esse mínimo valor. O valor máximo menos o valor mínimo vai dar a minha amplitude total, né? Se eu der um Enter aqui, você tem aqui 16,7 é minha amplitude total, meu AT. E com isso eu vou conseguir calcular o tamanho de cada classe, né? Então, vou vir aqui. Eu estou fazendo já um histograma a partir de dados numéricos, né? Terceiro, cálculo do tamanho de cada classe. É o nosso Hzinho minúsculo, né? O tamanho de cada classe. O nosso Hzinho, ele é a nossa amplitude total dividido pelo número de classes que a gente tem, ok? Esse é o nosso amplitude de cada classe. Então, se você vai ver aqui, deu 2,08. Só que, pô, 2,08 vai ficar horrível de fazer conta. A gente vai fazer um ceiling também, né? Então, vamos arredondar para o maior inteiro, esse Hzinho. Hzinho recebe o arredondamento de maior inteiro de H. Então, amplitude de cada classe virou 3. Beleza, muito bom. Ok? Agora nós vamos conseguir fazer isso aí bem legal, né? Vamos fazer agora o nosso gráfico, né? O histograma, ele tem os breaks, né? As quebradas do histograma. Então, eu vou criar os breaks do histograma que vão variar do valor mínimo, né? Vamos criar ele como uma sequência que varia de 2,2, que é o valor mínimo, ok?
até acima um pouquinho do valor máximo e criando cada classe de tamanho 3. Esse é o nosso break. BRK, sequência, 2.2. Ah, tá aqui. Aqui é ponto. Ponto. Beleza. Criei nosso break e agora o nosso histograma. Então, histograma de water, né? Com os nossos breaks iguais a BRK. Show? Né? O limite do eixo X vai de 0 a 30, e o limite, eu quero que tenha rótulos, né? Quero que coloque labels, e esses labels existam aqui como true. Beleza. Vamos ver esse histograma. Criou aqui, bonitinho, né? Começando aqui, 2.2, e a quantidade de ocorrências que tem. Posso colocar cores, eu tenho 1, 2, lembra quantas classes K eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes K. Posso colocar então um vetor aqui para dar as cores, né? Posso colocar aqui várias cores, vírgula col, vou botar aqui, vírgula 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 3, 6, 7, 9. Aí, ó. As cores do nosso histograma de água, de vazão de água. Posso colocar o título main, posso colocar o rótulo Y-label para trocar a palavra frequency de inglês para português, e posso colocar aqui embaixo o X-label, X-label para outro nome, ok? Muito legal. A gente fez muita coisa no R hoje, usando vetores e usando matrizes. Ainda faltam 2 elementos, né, para a gente usar, que são as listas e os data frames. Próxima aula, nós vamos usar listas e data frames, ok? Vou encerrar a gravação da aula e vou disponibilizar aí para vocês esse script. Até mais, até a nossa próxima aula. Eu acho que a nossa próxima aula já é amanhã. Consultem lá o nosso roteiro. Grande abraço para vocês.